Provérbios capítulo 4, versos de número 18 e 19, por favor. Provérbios capítulo 4, versos de número 18 e 19. A vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é como escuridão, eles nem sabem no que tropeçam. O caminho, o andar, o caminhar, a vida do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que crê. Quem é aquele que crê? Não é aquele que acredita que existe um lugar, porque não. Jesus, não sou fantasma, não, sou eu que estou aqui, eu mesmo, Senhor Jesus, o Mestre. E Pedro fala, bom, se você é Jesus mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse o quê? Venha. Ou seja, na verdade, Pedro andou sobre a palavra de Jesus e não sobre as águas. E a hora que ele ficou incrédulo, e a hora que ele teve medo por causa da força das ondas, ele começou a afundar. Então, o caminho dos justos, ou seja, daquele que crê, é como a luz da aurora. O que é a aurora? É o nascer do sol. O nascer do sol de manhã. O sol vai despontando, né, de trás dos montes, né, no caso aqui nosso, das serras aqui, dos nossos dois lados aqui. E ele vai, e a cada hora que ele vai se projetando ao meio do céu, mais forte ele fica em calor e luz. E quando ele vai de novo pendendo, ele vai, porque ele está se escondendo. Assim é comparado a vida daquele que crê em Deus, como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é um caminho de escuridão. E eles nem sabem no que tropeçam. Isso é muito interessante porque a grande maioria das pessoas que anda fazendo o mal não sabe que está fazendo o mal. Inclusive, digo mais um pouco, ele acha que o mal é bem. Até saiu um livro aí, um novo do John Bevere, quero comprar, vi um comercial dele aí na internet. O bem e o mal, se eu muito não me engano. Uma coisa assim, o bem e o mal. Alguém já viu esse livro, Bem e Mal? Porque o bem sem Deus é mal, na verdade. Então eu quero falar com você aqui hoje justamente sobre isso. Nós estamos com Jesus sim ou não? Jesus está em nós sim ou não? Porque esse versículo aqui e tantos outros, isso aqui é um princípio bíblico, ele diz claramente a seguinte coisa, que aquele que anda com Deus, aquele que anda no caminho de Deus, ele anda na palavra de Deus, a luz vai ficando mais forte, mais intensa. O caminho dele vai clareando mais e não se escurecendo mais. Como Paulo diz, de fé em fé e de glória em glória. Mas o segundo versículo diz do caminho dos perversos. É um caminho escuro que faz com que eles não percebam que fazem o mal. Eu acho que o grande mal desse tempo é ter que conversar com um monte de gente e mostrar para ele na luz, que é a palavra de Deus, que o que ele pensa que é bom, na verdade é mal. Porque você e eu podemos fazer o bem que é bem para nós mesmos. Quantos estão entendendo, irmãos? O bem próprio. Não somente o bem próprio você pode fazer, mas você pode fazer o bem para alguém que você gosta ou quer presentear de alguma maneira. Ainda assim, e não necessariamente, isso é o bem que vem de Deus. É um bem meu. Inclusive, se você olha, por exemplo, Gálatas 5, quando fala das obras da carne, tem um monte de coisa lá gostosa. Tem um monte de coisa que a nossa carne gosta de fazer, certo?
ela é bem para mim. Ela me dá um prazer, ela me dá coisas, ela me dá sensações, mas nenhuma delas, na verdade, é coisa boa. Quantos exemplos na Bíblia temos de pessoas que achavam que estavam fazendo bem, mas estavam fazendo mal, porque estavam fazendo bem para si próprio. Então eu quero ir com você na história, na rápida história de um homem, que ele não tem muito destaque na Bíblia, porque ele não era um profeta, ele não era um apóstolo, ele não era ninguém, ele era chamado como moço, um assistente, um empregado de um profeta. Estava aqui no Bom Samaritano na sexta-feira, na intercessão, escutando a pregação da irmã Norma ali para os irmãos que estavam se alimentando na sexta. E hoje de manhã. Então eu falei, eu gostei muito dessa conversa. Obrigado, Norma. Eu quero falar sobre Geazi. Abra sua Bíblia, por favor, em segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Eu andei hoje lendo e relendo. Escute o que eu vou dizer, eu não irei tratar sobre isso agora, porque isso eu acredito que cabe para um estudo bíblico mais apurado, numa sala de aula, onde a gente pode fazer a abertura disso corretamente. Mas eu quero dizer para você que muitas não, a Bíblia mesmo, a Bíblia que você está na sua mão, ela não está em ordem cronológica. O que é isso? A ordem verdadeira dos acontecimentos. Você vai abrir no Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é qual? Mateus. Mas Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Bem? Mas eu não vou pegar tempo com isso daqui. Assim como também na história de na história de Eliseu e Geazi, os fatos não estão na ordem correta. Por que isso? Isso é um erro? Não, irmãos. Isso é uma tradição da escrita judaica, que colocava as coisas pela ordem da importância e não pela ordem do tempo. Quantos estão entendendo isso que eu estou dizendo? Ou seja, os acontecimentos importantes, algumas vezes, os mais importantes, algumas vezes eram colocados na frente, mas não necessariamente tinham acontecido primeiro. Quantos estão entendendo isso, irmão? É importante para nós entendermos isso aqui, porque senão a gente vai fazer bobeira lá na frente. Amém? Quantos estão entendendo isso aí? A partir do capítulo 2 até o capítulo de número 8 de 2 Reis, esses 6 capítulos falam de Geazi. Geazi quem era? Era um garoto, um assistente, um menino, um rapaz, que aparece pela primeira vez naquele caso que você conhece muito bem. Deixa eu só pegar a palavra aqui. Em 2 Reis, capítulo de número 4, né? Quando fala de Eliseu e a Sunamita, aquela mulher que não tinha filho, que viu o profeta passar em Sunem, faz um quartinho para ele, ele vai dormir lá, e aí aparece pela primeira vez o nome Geazi. E o profeta Eliseu pergunta para Geazi, o que a gente poderia fazer para essa mulher, para abençoar essa mulher, porque ela está nos abençoando muito. Ela construiu dentro da sua casa um quarto de hóspede só para a gente ficar. Como que a gente pode, abençoar essa mulher? E Geazi diz a ele, olha, meu senhor, preste atenção nas palavras, meu senhor, esta mulher não tem filho. E Eliseu fala, vai lá e chama essa mulher. E ele fala, sim, meu senhor, preste atenção. E ele vai e chama aquela mulher sunamita. Eliseu profetiza sobre ela. De um pouco de tempo ela tem um filho. De um pouco de tempo esse filho que ela tem morre. Ela fica atrás do profeta. Geazi vem com a notícia, preste atenção. Geazi vem com a notícia. Meu senhor,
o filho daquela mulher morreu. Mais uma vez, Eliseu, o profeta, dá uma missão, uma tarefa para ele. Pega o meu bordão, pega o meu cajado, vai lá e toca no rosto do menino para que ele reviva. Ele vai lá, pega o cajado, sobe o Carmelo, vai lá e pum, toca no menino. Sabe o que acontece, irmãos? Não acontece nada. O menino não ressuscita. Estou correndo aqui porque você já conhece essa história. Essa é uma das mais pregadas nas igrejas. Ele volta. E aquela mulher chega. E aí o profeta Eliseu ressuscita o menino. E aí o que acontece depois disso? Como eu disse, não está em ordem cronológica de acontecimentos, mas daí, aqui na Bíblia vem a história de Naamã, que na verdade é a última história da vida de Geazi. Aqui no texto está colocado no meio. Eu vou explicar para você o que acontece, por que está assim. A história de Naamã, o general sírio, todo mundo conhece. Tem até uma música, né? Como Naamã, eu quero... Como é que é a música? O pessoal que sabe. Como é que é? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Como é que é? Quero ser livre, eu quero Naamã, no seu poder, eu quero pular na água e tal. Você conhece a história de Naamã? Ele era um general estrangeiro. E ele começa aqui no capítulo 5 dizendo assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem grande diante do seu senhor. Tinha muito conceito, porque por ele o Senhor deu a vitória à Síria. E ele era herói de guerra, porém leproso. Você vai ver lá, nós já falamos esses dias aqui, quando Jesus dá testemunho dele. Fala que na época de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas só a Naamã que foi enviado o profeta para que ele fosse curado. É interessante, não sei se você percebeu, que ele era um homem de grande conceito, ele era um general, e o Senhor, com letra maiúscula, deu a ele vitória. Quando ele era comandante do exército, Deus estava na vida desse cara. Deus estava na vida dele. E aí o versículo 2 diz que nas tropas da Síria, da terra de Israel, depois dessa guerra, eles levaram cativa, presa, como escrava, uma menina. E essa menina começou a trabalhar na casa do Naamã. O Naamã general, está lá a mulher dele, a esposa, os filhos talvez. E essa menina, começa a trabalhar na casa dele. E essa menina, ela tem um papel muito interessante, porque ela estava a serviço da mulher de Naamã. Ele diz que isso fala de família. E ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu não sei se quantos aqui já viram as vestimentas de um general. Eu não sei se alguém aqui já viu. As vestimentas militares são cheios de pompa, né? Ela não é qualquer coisa, não é qualquer camisa, não é coisa assim. O general é cheio de protocolos. Ele não entra em qualquer lugar, não é recebido de qualquer maneira. Ou seja, uma alta patente. Só que ele tinha um problema. Debaixo das suas armaduras, debaixo das suas roupas lindas de general, ele era leproso. E a lepra, nas épocas bíblicas aqui, era AIDS misturado com câncer. Era o terror. A nenhuma outra doença a Bíblia dá tanta importância e tanta ênfase como a lepra. Você vai ver no livro dos Levíticos, capítulo 13, capítulo 14, Números, você vai ver que existem ordens específicas ao povo, aos sacerdotes, a respeito da doença da lepra, dos leprosos, é muito detalhado, como é que se diagnosticava a lepra, os tipos diferentes de lepra.
toda a questão médica e sanitária que o sacerdote tinha que fazer, porque era o sacerdote que checava aquilo ali, se alguém era leproso ou não. Por isso que na passagem de Jesus e os 10 leprosos, você lembra, né? Eles de longe gritam, Senhor, Senhor, tal, tal, tal. Por que de longe eles gritam? Porque os leprosos não podiam se aproximar. Jesus diz o quê? Vai e te mostra ao sacerdote, para que ele veja a sua pele, porque ele tem instrução para isso. A lei o instruía detalhadamente, para que ele examinasse a pele e a carne das pessoas, para ver se a lepra estava ainda ou não, que grau estava, se tinha cura ou não, se podia manter na cidade ou não. Aquela aldeia que Jesus passa e encontra os 10 leprosos, não é uma aldeia comum, é uma aldeia de leprosos. Porque os leprosos, na cultura de Israel, por ordem de Deus, eles tinham que ser expulsos da cidade. Eles eram expulsos da sua família, preste atenção. Depois de serem expulsos da família, eles eram expulsos da cidade, e aí se criavam aldeias inteiras de leprosos, onde eles ficavam ali, até o corpo deles ser totalmente comido, totalmente deteriorado, e eles ficavam ali até morrer. Uma das primeiras coisas que mostrava a doença da lepra, é a insensibilidade da pele. É o que você conhece hoje muito como hanseníase. Você podia botar a agulha assim, você não se queima, não sente mais nada. Aquela pele está morta. E aquilo ali ia crescendo. A Bíblia fala da mancha lustrosa na pele. Era isso que Naamã tinha quando ele tirava as suas roupas de general, a sua roupa também de pai, a sua roupa de grande nome no seu país. Ele tirava, ele tinha essas manchas, ele estava leproso. E por que ele não foi expulso da casa dele e continuava general? Simples, porque ele não era de Israel, ele era da Síria. Então é outra coisa. O fato é que eles vão lá nessa guerra e traz uma menina escrava, e essa empregadinha, desculpe a expressão, essa empregada doméstica olha para ele e vê que ele é leproso. Por que ela descobriu isso? Preste atenção. Porque ela trabalhava na casa de Naamã para a mulher de Naamã. Amém? Se eu fosse fazer uma ligação, trazer para cá hoje, eu falaria algumas coisas para você. Preste atenção. Primeiro, a lepra de doença real que existia naquela época, hoje para nós lepra é símbolo do que, irmãos? Pecado. Porque uma das primeiras coisas que o pecado faz na nossa vida, quando não é enfrentado e quando não é entregue, quando não se pede perdão, é tirar a sua sensibilidade com as coisas. O pecado faz isso. Então, se você tem se tornado, preste atenção, se você tem se tornado uma pessoa insensível com tudo que está à sua volta, cuidado. Porque a vida do Espírito Santo em nós nos torna sensíveis e não insensíveis. Amém, irmão? Você vê isso? Você entende isso? Só vê. Quanto mais do Espírito nós temos em nós e quanto mais o Espírito tem de nós, mais sensíveis às coisas de Deus nós somos. Aqui, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Agora, se está havendo em nós uma insensibilidade, está a palavra, tem a hora da adoração, sabe esses momentos, por exemplo, do culto, e você está aqui totalmente insensível a tudo, cuidado. Porque isso é um diagnóstico. É como ir, eu estou sentindo muitas dores, vou ao médico. Ele pergunta a você, o que você tem? Eu tenho sentido muitas dores aqui. E ele faz um monte de exames, pede para você um monte de exames. E os exames acusam a enfermidade. Quantos estão entendendo? Então a lepra, para nós hoje, é um símbolo de pecado. E assim como a lepra tirava em primeira instância
a sensibilidade da pele, o pecado tira a nossa sensibilidade, nos torna insensíveis às coisas. Você já não, isso aí é tranquilo, tudo não pega nada, tudo está de boa, tudo está tranquilo, está favorável, está tudo tranquilo, cara. O mundo de ponta cabeça, o circo pegando fogo, mas não, isso aí está tranquilo, nada a ver, isso aí está jóia, está de boa. Olha, mas e se acontecer um problema? Não, mas isso aí, fica. E o que acontece, como Naamã acontece conosco? O que a gente faz? A gente coloca capas e capas e capas de armadura e fecha bem fechado. Eu poderia falar aqui que Naamã era um cara que estava preso na sua reputação, mas sabe de uma coisa, irmão? Para mim, Naamã se vestia com todas as roupas de general e de homem importante para esconder a sua lepra, porque ele sabia que uma hora ou outra a lepra ia tirar dele tudo. Porque o pecado, ele arranca tudo de você. Uma hora ou outra. Um abismo chama outro. Então ele se encapotava, porque ele sabia que ele ia começar a apodrecer, feder, apodrecer. E aquela esposa, não digo ainda que a esposa o mandaria embora, mas para um general, para um homem que tem servos e servos, ele mesmo ia querer partir. Ele mesmo ia querer abandonar a casa dele, porque... E a insensibilidade era tão grande que começa a cair o dedo, cai a mão, você vai dissolvendo. É horrível. Outra coisa, Jesus fala, repete o que diz em Levítico 13:14. Vai, leproso, vai e te mostra ao sacerdote. O sacerdote tem as instruções de Deus para identificar se você é leproso ou não, que tipo de lepra você tem e em que estágio ela está, e se você pode ser recuperado, como você pode ser recuperado, quantos dias você tem que passar fora e depois voltar. Existem pessoas na igreja, não são todas, mas existem, e graças a Deus por isso, que são verdadeiros sacerdotes de Deus. Pessoas, homens e mulheres que têm a capacidade dada por Deus, que é o discernimento do Espírito e a palavra de Deus, porque não há discernimento de Espírito sem a palavra de Deus, isso não se opera, para dizer a você se você tem lepra ou não. Então, deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. O conselho nem é meu, é de Jesus. Quando ele curou os leprosos, vai e te mostra ao sacerdote. E ele vai declarar se você está puro ou não. Se você está impuro ou você está puro. Esses sacerdotes ainda andam por aqui. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser os seus pastores, pode ser os seus líderes de célula, pode ser alguém que tem a capacidade, ele é um sacerdote, ele vai dizer, cara, isso é pecado. Isso que você está fazendo te tira daqui. Porque você sabe, irmãos, na Bíblia existem várias categorias de pecado. E tem algumas categorias de pecado que são pecados sociais. Ele não é um pecado em si mesmo, ele afeta a sociedade, ele afeta o meio, ele afeta os outros. Então, tal como a lepra fazia com que você fosse expulso de casa e depois da cidade, pecados, por exemplo, como o adultério hoje tem o mesmo efeito. O adultério, quando ele não é perdoado, quando ele é consumado e não é perdoado, você perde a sua casa, você perde a sua família. E em alguns casos você perde até a igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. Mostra-te ao sacerdote. Procura esse cara. Procura essa irmã. Procura esse alguém. E faz assim, ó. Quero mostrar uma coisa para você. Olha aqui. Porque se você demora muito, porque a lepra é uma doença progressiva, degenerativa. Quanto mais você demora, mais ela avança, ela se espalha. E talvez, como num câncer, a hora que você vai se mostrar,
o médico diz, desculpa, mas é tarde demais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por favor, em nome de Cristo Jesus. Nós temos várias e várias campanhas, né, na televisão contra o câncer. Por exemplo, o que mata muitas mulheres, né? Mama e colo do útero. Todo ano tem as campanhas, faz lá o exame, faz exame, faz. E muitas mulheres, eu não tenho isso aí não. Muitas vezes vai ver, aí já é tarde demais. Esse era o Naamã. Aí essa menina fala para ele, olha, vai lá. Porque lá na terra de Israel tem um profeta, esse homem pode te curar. Ele pega e vai, irmãos. Ele junta lá o pessoal dele, os exércitos, os seus oficiais, e vai. Chega lá, na casa do profeta Eliseu, com os seus oficiais, com a sua comitiva, sacos e sacos de prata, roupas de linho, roupas finas, para dar de presente. Quem sai lá fora, quem é? Geazi que sai. Geazi sai a mando de Eliseu, para dar um recado lá fora, que era o seguinte, ó, o meu Senhor disse para você dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que você vai ser curado. Irmão, na hora ele não aceitou, porque eu sou um general, eu não sou recebido assim. Ele fala, eu pensei que o profeta ia sair aqui fora, escute, eu pensei que este homem de Deus ia sair aqui fora, ia levantar a mão, está aqui no texto, ia levantar a mão ao seu Deus, ia invocar o seu Deus e me abençoar. Sabe aquela pompa, aquela coisa que é pura religiosidade, que é puro protocolo humano. Então o Eliseu, o profeta, já quebra ele lá fora. O Eliseu nem saiu para falar com ele, né, cara? O Eliseu, Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha falado com Eliseu. Eliseu fala para o Geazi, o seu servo, o seu moço, o seu empregado ali, vai lá e fala para ele fazer isso. Ele se fica doido e ele sai dali injuriado, sai dali consternado e vai embora. No meio do caminho, um dos seus oficiais fala assim, meu senhor, que custa? A gente já está aqui mesmo, vai que dá certo, custa nada para o senhor, dá 7 pulos aí, né? E tem um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, o pastor Cote, da Jocum, de Almirante Tamandaré, lá em Curitiba. Um dos seus livros ele fala sobre esses 7 mergulhos que Naamã dá no Rio Jordão, e o Rio Jordão é um rio do batismo, lembra? E batismo é arrependimento, lembra? Então ele faz essa conexão, ele fala dos 7 batismos de Naamã, dos 7 pontos de arrependimento, que na verdade não existe nenhum escute isso aqui que é importante, nos dias de hoje é importante, não existe nenhum poder no Rio Jordão. Que tem gente pegando água no Paraíba, no Tietê, falando que é do Rio Jordão e vendendo para os crentes. Tem gente que quer ir lá em Israel porque ele acha que o batismo lá, aí, né? Tem até um político aí que é muito amado que foi lá esse dia, batizou e estava pedindo a morte dos outros no outro dia, mas isso aí é outro assunto. Mesmo assim, estou com vontade de votar nele. Mas não porque ele é cristão. Escute. Então o Cote coloca isso muito maravilhosamente na revelação que Deus deu a ele, dizendo assim, olha, esses 7 mergulhos eram 7 batismos, que a palavra mergulho no grego é batismo, é exatamente correto. Então, do momento que ele no momento que ele é descoberto leproso por uma empregada que ele trouxe da guerra, uma menina manda nele, uma menina dá ordem para ele, já teve que baixar a bola. Aí ele chega lá no Eliseu dá outra nele, ele baixou de novo. Aí no meio do caminho, um dos seus servos, ele dá outra e ele baixa de novo. Ou seja, até ele chegar no Jordão, ele vai sendo batizado em arrependimentos antes de dar o primeiro mergulho. Quanto você está entendendo? Então não existe poder no Jordão. É uma água mágica e aquele rio é o rio. Não, irmão, não é nada disso. Era só simbolismos. O Eliseu estava tratando se ele tinha fé, se ele ia crer na palavra.
E assim se faz. E a história aqui está uma maravilha. E aí ele volta e fala assim, olha, porque ele trouxe muita prata, ele trouxe muitas vestes reais, vestes lindas, de tecidos caríssimos e não sei o que lá da quanta, para dar para o profeta Eliseu. Que afinal de contas Eliseu o curou, Eliseu o abençoou, então ele não podia, um general sírio, não podia ser abençoado e ficar por isso mesmo, não, ele tinha que pagar aquilo lá. Aí o Eliseu quebra de novo, não quero seu dinheiro não, cara. Estou falando as palavras na versão moderníssima e atualizada da tarde de hoje. Quero seu dinheiro não. Não, mas eu trouxe aqui, olha, sei quantos talentos de prata, essas vestes, essas roupas, essas coisas, essas sandálias, essas coisas bonitas. Eu trouxe para te dar de presente porque você me abençoou. Pois é, eu não quero nada disso, não. Pode voltar para sua terra com isso aí, irmão. Ele já voltou de novo. Só que alguém que estava ali desejou aquele negócio lá. Sabe qual era o nome dele? Geazi, o servo dele. O Geazi ficou mais esperto, escuta. O Geazi ficou mais esperto que o profeta na hora. Ele viu aquela comitiva indo embora de volta para a Síria, com as montarias, com os cavalos, talvez com aquelas charretes, aquelas conduções daquela época, cheio de prata, cheio de riqueza. Falou, rapaz, acho que esse profeta não entendeu que nós estamos passando um perreio aqui. Acho que esse profeta não entendeu que aquilo lá é bênção de Deus. Acho que sei lá o que ele pensou, irmãos. Mas aqui que eu quero entrar com você a partir do verso de número 19, onde Eliseu diz para Naamã, eu não quero nada seu, vai em paz para a sua terra. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo mesmo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que lhe trazia. Porém, tão certo tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Pergunta, o que é que Geazi, o que deu na cabeça de Geazi de achar que aquilo lá era para ele? Porque quem fez essa obra foi Eliseu, não foi ele. Mas ele, vendo que Eliseu renegou aquilo, ele dá uma de profeta da última hora. Tão certo como vive o Senhor, esse dinheiro é meu. Eu vou atrás desse aí, rapaz. Que isso? Ele não quis, mas não perguntou para mim. E ele vai, irmão. Ele vai ao encontro de Naamã com o pessoal lá na frente. Estou correndo algumas coisas, depois você lê direito, bem pontual. E ele chega e ele inventa uma mentira. Olha, ele aparece, o Naamã, rapaz, você está aí? O que aconteceu? Não, então, sabe o que aconteceu? Que chegou 2 discípulos dos profetas lá na casa do meu senhor, e agora, né, a gente vai precisar comprar umas coisas lá, ajudar o pessoal come muito, a gente está meio sem comida, né, o pessoal está lá, então o meu senhor mandou eu vir aqui pegar o dinheiro com você, para dar para eles. Aí o Naamã, não, lógico, não leva pouco, não, leva tudo. Leva isso, leva aquilo outro, leva do talento de prata, leva essas vestes festivais, leva isso, vai lá, isso, o Eliseu, o Naamã deve ter se sentido bem, ai, glória a Deus, porque o profeta voltou atrás, voltou nada, irmão. Era o grupo aqui desse cara aqui. E ele catou, de tão pesado que estava, de tanta coisa, 2 dos oficiais de Naamã tiveram que ajudar ele para carregar as coisas. E esconder na sua casinha, na sua casa. Irmão, quantos de nós temos escondido coisas em casa? Quantos de nós escondemos comportamentos, pensamentos, atitudes e todo tipo de coisa que Deus reprova em casa? Essa história é antiga, né, irmão? Você lembra do Acã? O Acã também, ele catou as capas babilônicas, os bagulho lá que Deus falou, não pega nada desse povo. É povo estrangeiro, é povo inimigo, não pega nada, vocês vão vencer a guerra, que quem dá riqueza para vocês sou eu. O que ele fez? Ele foi lá e catou umas coisinhas que ele achou bonito, lá no meio da macumba, né?
o negócio. Sabe o que dá? Irmão, sabe o que o Acã fez? O Acã estava passando assim, ó, ele viu um despachão daquele servido, que nem formiga não tem coragem de entrar ali. Ele, nossa, cara, que legal. Olha, parece que está meio fresco, né, esse frango aqui, catou o frango. Tem umas roupas ali também meio bonito, catou. Nossa, tem uma capona vermelha, né? Vermelha, vamos catar. Ah, tem uns punhal, tem uns... Nossa, eu estou inventando, irmão, mas ele catou as coisas consagradas e levou para casa. Deus matou Acã, você sabe disso. E o Naamã fez, o Geazi fez a mesma coisa, ó. Colocou lá. Lindão, bonito. E aí ele vai todo pimposo, tá, não aconteceu nada, ó. Beleza, vai todo pimposo se apresentar ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu, olha aí, irmão, essa passagem é deliciosa. Deliciosa, que está no versículo de número 25 e 26. E preste atenção na frase que Eliseu usa. Preste atenção na frase que Eliseu usa. E eu fui ver no original, a frase é essa mesmo, do jeito que eu vou te falar. Talvez esteja na sua um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, enfim. Olha a pergunta de Eliseu e veja onde que você talvez um dia escutou uma pergunta igual. A hora que o Geazi passa na frente dele, ele fala assim, ó. De onde vens? Da onde que você vem? Você não lembra uma pergunta semelhante em um outro texto? Parece Jó capítulo 1, não parece? No dia que os filhos do Senhor se reuniram para entrar na presença do Senhor, veio Satanás no meio deles e Deus disse, de onde vens? E rodear a terra, passear por ela. Olha aqui, ó, mesma coisa. Da onde que você vem, Geazi? Servo meu, amigo meu, companheiro meu. De onde vens, Geazi? Eu não venho de lugar nenhum. Vai. Não, tá de boa, tá tranquilo. Você estava em tal lugar? Não, estava ali, ó. Ali é onde? Ah, não, tá no terreno ali. Você estava onde, rapaz? Ah, tá. Nem lembro. Teu servo não foi a parte alguma. Teu servo, ó. Irmão, cada palavra conta muito, né? Porque se ele falar, eu não fui em lugar nenhum, você não tem nada a ver. Opa, aí não. Teu servo não foi a lugar nenhum. Esse aqui eu amo. Verso 26. Porém o profeta lhe disse, porventura, eu não fui com você no espírito. Porventura eu não estava com você em espírito quando você pulou na frente da carruagem do Naamã e pediu o dinheiro dele? Era a ocasião, preste atenção agora, irmão. Preste atenção. Era isto ocasião para tomar dele prata e vestes. Se você volta no texto, as coisas que a Bíblia diz que Geazi levou eram prata e vestes. Mas ele fala mais. Ele fala prata, vestes. Ele fala de olivais e vinhas. Olivais e vinhas o quê? Plantação de oliva, de azeitona. E de plantação de uva. Então fala de azeite e vinho. Irmão, por acaso Naamã estava dentro da sua carroça de presente, tinha uma plantação de uva ali dentro? Não tinha. Não tem como levar uma plantação em cima de um cavalo. Então aqui está apontando uma outra coisa. Fala também de ovelhas e bois. Também a Bíblia não diz que ele levou isso. E servos e servas. Sabe o que o discernimento e a palavra de conhecimento do Espírito mostra para o profeta Eliseu? Geazi,
quando você estava lá fazendo das suas, o meu espírito estava lá. E eu vi pelo espírito tudo o que você fez. E digo mais, Geazi, não vi só o que você fez naquele momento, mas como também vi os desejos futuros do seu coração. Porque quem começa pegando moedinha de prata e roupinha, também vai pegar no dia de amanhã aquilo que já está no seu coração, você já está desejando faz tempo. Você quer o quê? Você quer ser rico. Você quer ter coisa dessa vida. Eu vejo espiritualmente você, Geazi. É isso que está acontecendo. Você está entendendo, irmãos? Porque o que ele pega ali são só duas coisas. Mas quando o profeta vai falar, fala de servo. Ou seja, ele queria ser o bacana. Isso revela uma intenção dentro do coração de Geazi muito, muito forte. Que Geazi estava com o profeta por outros interesses. Por que é que você está aqui? O que é que você busca? O que é que você quer? Quais são os seus verdadeiros e reais interesses? Alguém diz, não, Cris, mas eu só peguei isso aqui, Saiba, irmãos, que por uma pequena atitude se pode enxergar a profundidade do coração. É isso que está falando aqui. Não estão entendendo? Por um pequeno comentário seu no corredor a respeito de alguma coisa, o seu pequeno comentário ele é muito mais do que uma bolsinha de prata. Estão entendendo, irmãos? Quando você está sobre a luz de Deus, quando você está sobre a luz do Espírito Santo, ele não vai falar somente do seu, por exemplo, seu comentáriozinho ali, ou lá. Ele vai falar do comentário e vai abrir o seu coração. Sabe por que você fala isso? Porque você quer isso aqui, é isso que você quer. Lá no profundo você já vê servos, você já vê servas, você vê gente servindo você se vê como o patrão de todos, você tem inveja de Naamã. Você quer ser como ele. E tanto é verdade que você quer ser como ele, que o seu desejo agora mesmo será atendido. Porque aquilo que estava nele agora é seu. A lepra de Naamã passou para Geazi. Cuidado com o que você deseja. A gente pode estar, estou pegando um negócio, estou fazendo um detalhezinho, mas isso não pega nada. Os nossos pequenos detalhes revelam as coisas que estão no profundo do nosso coração, quando estão expostas diante da palavra e da revelação do Espírito Santo. Hebreus 4,13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles com quem temos de prestar contas. Reino de Deus não é um reino de espertos. Reino de Deus é um reino de filhos obedientes. Esperto não entra no reino de Deus. Porque o esperto, via de regra, é o quê? É aquele que vive dando nó nas coisas. Então veja, irmão, agora um pequeno retrospecto. Poxa, e a Bíblia diz aqui que ele saiu da presença de Eliseu e ele já olhou assim, ele já começou a ficar, a pele dele começou a ficar branca, de lepra. Mas não foi só isso que Eliseu disse, foi? Escuta aqui, a lepra de Naamã, verso 27. Se apegará a ti e a tua descendência. Irmãos, nossas atitudes e o desejo que está oculto no nosso coração não reverbera somente em nós. Ele tem efeitos catastróficos dentro da nossa família. Quantos estão entendendo isso, pelo amor de Deus? É melhor você entender logo, hein? Lembra do que eu falei, talvez você vai abrir aqui e já não tem mais tempo. Cuidado. Pode ter efeitos catastróficos dentro da nossa linhagem, dentro da nossa família. Lembra o que diz lá em Êxodo? Eu sou um Deus zeloso que visito a iniquidade, o pecado do pai na vida do filho e do neto.
e do bisneto, e do trineto e do tataraneto. O que é isso? Deus, olhando a próxima geração, vê traços da anterior, pelo qual, de novo, Ele pode estabelecer juízos. Por quê? Porque é pecado. Quantos estão entendendo, irmãos? E qual era o pecado? Lá em Êxodo, aqui Deus fala isso. Você lembra de Êxodo 20? Não, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E não fará para ti imagem alguma de escultura, nem do que tem no céu, nem na terra, e nem do que tem debaixo da terra. Você não vai fazer isso, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que significa isso? Idolatria. Irmão, não existe idolatria pior do que o amor próprio. É idolatria que te engana, é idolatria que não dói, é idolatria boa, entre aspas. Você começa a se amar. Ah, mas como assim? Como é que eu me amo? Não estou falando fisicamente e parar na frente do espelho, cara, você é um gato, eu te amo. Não, não é isso. Você começa a amar, idolatrar os seus pensamentos. Você idolatra a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver. Você idolatra aquilo que sai de você. E a partir do momento que você idolatra, por exemplo, a sua maneira de pensar, ninguém mais tem razão. Nunca mais. Quantos estão entendendo? E isso destrói as relações, por exemplo, porque é insuportável estar com alguém que é certo o tempo inteiro, mesmo quando todos sabem que ele não está certo, droga nenhuma. É que ele acha que ele está certo. Quantos estão entendendo, irmãos? Você conhece gente assim, não conhece? Todo mundo conhece. É que a pessoa que não pode, mas deixa eu falar uma coisa. Não, cara, eu já falei, já bati o martelo, é isso aqui, pronto, acabou, é isso. Não tem conversa. Isso é um idólatra. Por quê? Idólatra, ele está idolatrando a imagem? Idolatrando a imagem dos seus próprios pensamentos, velho. Ele idolatra a sua forma de pensar, de ver, ele é um idólatra. E pode ver, irmão, via de regra, eu estou dando um exemplo de milhões. Via de regra, essas pessoas que são assim, vê o filho dele para você ver. Vê a família dele, está todo mundo junto com aquele cara. Porque meu pai falou, porque minha mãe falou, porque não sei o que falou. E aí, tchau. O Naamã se livrou da lepra. E o Geazi tomou posse da bênção, entre aspas. Ficou leproso. E ele nunca mais se livrou daquela lepra. E aí eu volto naquilo que eu te disse, porque mais à frente vai aparecer o Geazi de novo, no capítulo 8, como alguém que era conselheiro do rei. Mas essa passagem ela está fora, cronologicamente. Na verdade, ele foi conselheiro do rei primeiro, antes de acontecer isso aqui. Os últimos acontecimentos da vida de Geazi é o capítulo de número 5, e não o capítulo de número 8. Vai ser uma história para estudo bíblico aí dos mestres aí que vão ensinar para você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vê um retrospecto de tudo que nós falamos. Geazi chamava Eliseu de quê? Meu Senhor. Vai lá, Geazi, ele foi. Volta, Geazi, ele veio. Vai não sei o que, Geazi. Vai lá. Leva o bordão, Geazi, ele foi. Traz o bordão, Geazi, ele foi. Vai lá falar com o Naamã, ele foi. Ele era um excelente servo. Ele era um garoto dourado, ele era uma menina abençoada, um servo de primeira linha. Fazia tudo que Eliseu mandava. Enquanto isso, em algum lugar do seu coração, parece a história de alguém, não parece? História do diabo, que servia a Deus, que era o sinete da perfeição, que era aquele que estava estabelecido no Monte Santo do Senhor, um servo de primeira linha, um querubim ungido para guardar um servo de Deus, até o dia que em seu coração se achou iniquidade. Isso aqui é uma das maneiras mais incríveis que alguém tem para esconder as verdadeiras
Os verdadeiros intuitos da sua mente e do seu coração? Trabalho, serviço, bem feito. Falamos aqui uma coisa que é estatística. Estatística. Uma das. São os melhores amigos e os mais afetuosos e os mais prestativos que acabam ficando com a sua mulher, que acabam ficando com o seu marido. De tão prestativo que ele adultera. Isso aí que está falando tem na Bíblia. Tem um exemplo lindo, José. José trabalhava na casa de Potifar, o seu senhor. E a frase que é, irmão, é uma das mais lindas que a Bíblia em toda é linda, mas essa aqui é de matar. José não era o safadão. A mulher de Potifar que não valia nada. E desculpa, irmãos, uma mulher para tomar a atitude daquela que ela tomou com José, significa que ela já fazia isso com a geral. Ela já fazia isso direto. Quando ele olhou para aquele moço bonito, trabalhador, Deus na vida dele, presta atenção. Esse aqui mesmo que eu vou dar o bote nele. Cercou ele, vem cá, você vai deitar comigo, não sei o quê. O que é que José diz antes de sair fora? Olha, o meu Senhor me colocou sobre a minha ordem, toda a sua casa, menos você. Eu tenho autoridade na casa do meu senhor Potifar para fazer tudo. É tudo sobre a minha ordem. A única coisa que não está sobre o meu comando é você. Então sai fora, tira a mão de mim. Ele poderia ter agido ao contrário, como talvez muitos dos servos da casa de Potifar já tinham abocanhado aquele negócio lá. Mas ele falou, não. Então que isso fique de uma lição para nós, por exemplo, na igreja. Quem é a mulher do seu Senhor que não está ao seu favor? Quem é? Quem é a mulher do seu Senhor que você não deve, nem eu e nem ninguém, botar a mão? Quem é essa mulher? É a igreja, cara. Por mais que eu tenha liderança aqui, o Décio tenha, a Lilian tenha, o Eduardo tenha, o Edinel, alguém tenha lideranças aqui, não põe a mão na mulher do Senhor. Porque a todas as coisas dessa igreja, Deus me constituiu em ordem, mas não para colocar a mão sobre a igreja, dominar sobre ela e viver como se eu fosse o marido dela. Eu não sou o marido, não sou o salvador, eu sou um servo dentro dela. Então aquilo que José falou vale para nós hoje. Quando vocês estão entendendo isso, irmãos? E por causa da desobediência disso que você vê essas coisas escabrosas e horrorosas por aí. Gente fazendo da igreja curral eleitoral, já começaram a me ligar, passa longe. Aqui não vai vir, pode ficar tranquilo, irmão. Fique em paz. Quer voto, quer usar para outra coisa, quer usar para pegar dinheiro, quer usar para vender, não sei o que, não está fora. Porque tudo aqui foi colocado sobre os meus cuidados, mas a própria mulher não é minha. Para que eu acesse a sua intimidade. Irmão, Geazi era um servo, mas o seu coração estava ruim. Como é que está o seu coração hoje? Eu trabalho para Jesus, eu faço as coisas, eu falo, olha, o Cristo falou, fui fazer, o irmão falou, fui fazer, o meu líder de célula falou, fui fazer, eu sou uma belezinha. A pergunta não é essa, irmão, a pergunta é com qual coração e o que está se passando dentro de você? Será que pelos seus pequenos detalhes de comportamento, de realizações, o Espírito do Senhor não poderia mostrar, você quer a prata, você quer as vestes, você quer servo, você quer terreno, você quer plantação de uva e de azeitona, você lá na frente. Você está entendendo, irmão? Por favor, você está aí ainda? Se o raio-x, né? Uma vez eu vi uma placa de uma igreja.
Irmão fulano de tal, visão de raio-x. Tem umas coisas que é forte. Já falei para botar açúcar para mim aqui, que a gente tem que acalmar. Então você está entendendo, cara? O que está aí dentro? O que está aí? Qual é a razão que te leva a fazer o que você faz? Pense. E saiba que o Espírito do Senhor já está vendo você. Quando você vai e quando você volta. E não somente o que você faz quando você vai e volta, mas aquilo que está no seu coração como projeto futuro. Cuidado. Eu vou falar uma coisa muito séria. Existem alguns que são cegos, mas o Espírito do Senhor não é cego. E aquele a quem sobre qual o Espírito Santo está fazendo morada, também não é cego. Então, recado primeiro para os jovens que pensam que estão dando balão no pai, na mãe, que o pai é bobo, que a mãe é boa. Isso aí eu vou dar um milhão desses velhos aí. Se o seu pai e a sua mãe têm o Espírito de Deus, o Espírito de Deus já pegou você de A a Z, meu irmão. Falo também dos seus líderes, dos seus pastores, das pessoas que estão... Cuidado, porque Deus está mostrando talvez lá na frente. Coisas que você vai falar assim, mas eu não fiz isso. Pois é, mas Deus está me mostrando por palavra de conhecimento lá, onde que vai bater lá. Você já está querendo servo, você já está querendo serva, você já está querendo ser servido, você está querendo ser rico, você está querendo ser isso. E você fala, mas eu só peguei um saquinho de prata aqui, está ali, ó. Mas é assim que começa. O Espírito Santo já vê lá na frente, sabe por quê? Porque ele é capaz. Porque o que nós chamamos de futuro, Deus chama de agora. Ele já vê tudo. Como ele era um servo bonitinho, ia, vai, traz o bordão, leva o bordão, vai falar com o cara, volta, faz tudo isso. Ele era, por exemplo, aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Numa mesma casa, há utensílios de honra e de desonra. Vasos de honra e vasos de desonra. Não adianta, irmão, ser útil, cheio de coisas indignas dentro de você. Você e eu podemos ser pessoas utilíssimas na igreja, na vida do outro, na vida do tio, na vida da comunidade. Eu sou uma pessoa utilíssima, sem ter santidade dentro do meu coração. Sem ter a essência correta dentro do meu coração. Eu posso dar comida na rua com a essência do coração errado. Eu posso sair, cumprimente o seu irmão, fazer isso com ódio, sem querer fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Não adianta ser somente útil, enquanto o nosso coração está com coisa errada. Mas esse cara está fazendo a obra, mas aquele cara nunca falta, aquele cara sempre vem varrer. Eu já contei esse testemunho aqui. Quantas vezes na quinta-feira, né? Toda quinta-feira, com a graça de Deus, a gente limpa a igreja aqui. Eu venho limpar a igreja aqui. Varrer e tal. Isso é uma coisa que faz um bem para mim. Nunca me esqueço do lugar de onde eu saí, do lugar onde eu devo estar. Ali, no chão, limpando. Limpando inclusive o banheiro onde você liberta os cativos. Eu vou lá e limpo. Eu já peguei vários cativos que estavam ali ainda. Ai, que coisa, é verdade. Cadê os caras da quinta-feira? É ou não é, Wellington? Nós já pegamos dinossauro, crocodilo, pedaço de toco. Já pegamos as coisas. Foi você que deixou. Eu não cheguei aqui no culto quinta-feira. Imundos! Eu vejo o interior de vocês, está fedido. Não cheguei. Está tranquilo. Você passou bem. Cara, sabe... essa... Meu Deus, não posso. Você vai para o meu livro, né? Um dia. Sabe por que nós... Espera aí, para. Calma aí. Não adianta ser útil somente. Tem que ter a essência correta.
Houve um homem de Deus que eu estava ouvindo esses dias, é um homem que tem impactado muito a minha vida e minha maneira de pensar em Jesus. Ele fala sobre isso. E ele pergunta para a sua plateia assim, preste atenção, qual é o aparato, ou qual é um dos aparatos mais úteis que você tem dentro da sua casa? Alguém pensou televisão, alguém pensou geladeira, tal. Ele falou assim, o vaso sanitário. A sua privada, o seu vaso sanitário é um dos utensílios mais úteis que você tem dentro da sua casa, correto? Ou você gosta de fazer, tipo latrina, faz um buraco no chão e vai tentando acertar para ver se não bate no lado? Todo mundo gosta, né? E tem que ser aquela louça boa, aquele, como é que é aquele negócio? 60? Assento almofadado também, então, para dar aquela delícia, lindo. E ali, aquele instrumento, aquele utensílio dentro da sua casa, se mostra a você utilíssimo. Mas quem é que já deu privada de presente para o outro no dia do casamento? Olha, o dia do casamento aqui, as bodas aqui do Serjão com a Fátima, eu chego lá com um presentão desse tamanho, está até pesado. Ó, o Sérgio já vai vir uma coisa boa aí. Não, cara, que eu vou te dar é útil. Você abre uma privada, acho que ele me dá um soco. É útil ou não é, irmão? Sim ou não? É útil. É utilíssimo, mas é digno? Não. Através daquela utilidade você coloca a sua sujeira, mas é útil. Isso me lembra quem? O diabo. O diabo é uma das criaturas mais úteis a Deus. Mas ele é digno? Não. Ele é mau. Mas ele é útil. Não. Está dando pau. Quando Deus foi testar Jó, quando Deus foi burilar Jó, ele precisava de um cara que pudesse fazer esse serviço direitinho. Ele procurou, que a Bíblia diz em Jó capítulo 1, que os filhos de Deus, um monte de anjos, não sei quantos arcanjos, vieram na presença de Deus, e Deus falou aqui, ó. Opa! Ô Satanás, onde você estava? Ah, tá andando aí, dando um rolê aí, na terra aí. Você viu o meu servo Jó? Quem começa a história com o diabo não é Jó e nem tampouco o diabo, é Deus. Deus incita essa conversa. Leia lá, irmão. O diabo até hoje é útil, preste atenção, aos propósitos de Deus. Como diz Martinho Lutero, já falei aqui várias vezes, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cachorro numa coleira. Nada mais do que isso. Deus solta, ele faz uma obra suja e ele volta. Não tinha mais ninguém para Deus usar, porque eu não vou usar meus anjos, meus querubins, meus serafins fazer isso. Mas você é capaz. Ele falou, eu sou mesmo, Deus, manda eu que eu vou lá. Eu vou pegar o seu servo Jó. O resto da história você sabe, né? O diabo é muito útil para Deus até hoje. Ah, isso aí, mas você está... versículo só não dá para fazer esse tipo de argumentação. Não, ótimo! Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Quando ele pergunta, vocês não tem ninguém no meio de vocês para julgar essa causa? Porque o rapaz está tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Vocês não expulsaram esse rapaz da igreja até agora. Expulsa agora, lê lá. 1 aos Coríntios 5. E não é só para expulsar da igreja, expulsa da igreja e entrega na mão de quem? De Satanás. Para que quem sabe a sua alma seja salva naquele dia. E o Paulo entregou ele na mão do capeta. O capeta já estava na porta da igreja, já vim aqui receber, Sedex, pode entregar para mim mesmo. Já saiu daquele chutando. Mas esse cara, o diabo trabalha direitinho para Deus. E em 2 de Coríntios capítulo 2, esse cara está voltando arrependido para a igreja. Lê lá. Só que daí o problema está na igreja, porque a igreja não quer receber o irmão, porque não quer perdoar o irmão. E Paulo diz assim, ó, a quem vocês perdoarem, eu não preciso estar presente. Eu também perdoo. E o faço na presença de todos. Para que Satanás não alcance vantagem sobre a igreja. O diabo é utilíssimo para Deus, mas ele não é digno. Ele não tem a essência boa, ele é maligno. O vaso sanitário tem uma grande utilidade, mas ele não tem a dignidade de você colocar ele, em vez de você compra um rack, sabe um rack?
compra um rack, aqueles rack de sala. Como é que é o nome daquele painel, né? Aí você, em vez de você colocar uma 42 polegadas ali, você bota um vaso. As pessoas entram na sua casa, uns vão achar horroroso e outros vão pedir papel. Já deu uma vontade. Geazi foi uma pessoa muito útil a Eliseu. Presta atenção, irmão. Brincadeiras à parte. Geazi foi muito útil. Mas em um momento, onde aquilo que estava dentro do seu coração saiu, o profeta não somente discerniu o que ele fez, mas aquilo que ele ainda iria fazer. Ele saiu dali com a única recompensa que alguém recebe quando só pensa em ser útil, sem ter a essência de Jesus Cristo aqui dentro. Ei, não adianta tocar, não adianta pregar, não adianta dirigir célula, não adianta ser líder de casais, não adianta ser nada, não adianta ser nada sem a mente de Cristo coordenando tudo. Sem a essência do Espírito de Deus dentro de nós, irmãos. Pelo qual a gente faz ou não faz, mas eu continuo amando você. Ponto. Depois a gente vê o que a gente faz. Se coloca de pé em nome de Jesus.